Pega aí a sua Bíblia, então, aberta em Hebreus, né? Correto? Capítulo 11, 7. Muito bem. Vamos ler aqui esse versículo. Depois tem um outro que eu vou ler, eu digo a referência. E diz aqui assim, no versículo, vamos começar no 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E no versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Muito bem, vamos refletir sobre esta palavra, para depois eu falar aqui da outra. Veja que aqui no versículo 7, diz que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e aparelhou para ele uma arca. Imagine você, Noé, naquela ocasião, ele nunca tinha visto um dilúvio, nunca tinha acontecido. Ou seja, nada daquilo que Deus disse que iria acontecer, ele viu, ou ele tinha passado por aquilo. Pense, Deus disse: olha, vai vir um dilúvio. Nunca tinha visto um dilúvio. Ele nunca tinha visto um dilúvio. Deus disse: olha, faz um barco desse tamanho. Ele nunca tinha visto, nunca tinha feito, nunca sabia o que era um barco daquele tamanho. E mesmo assim, mesmo não vendo o mar, ou melhor, um dilúvio, mesmo não vendo uma embarcação tão imensa, ele creu e se preparou. Não sei se você está entendendo. Ele creu, ele não foi justificado porque ele era uma pessoa boazinha, ele não foi justificado porque ele fazia caridade, ele foi justificado porque Deus falava e ele cria na palavra. Porque é assim que Deus, ele se relaciona com o ser humano, através da palavra. Por isso que é preciso fé. Por isso que nós iniciamos ali lendo que sem a fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, sem a fé não tem como eu agradar a Deus. Aí alguém pode dizer: eu não tenho fé. É impossível uma pessoa não ter fé, porque só não tem fé quem está morto. Está escrito que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvo. Graça, favor não merecido. O que Jesus fez por mim, eu não merecia e nem mereço. Pela graça sois salvo. Porque nós não fizemos nada, nem quem estava aqui na época, tampouco nós que viemos depois, não fizemos nada para merecer. Fizemos só besteira. Eu não vou mudar o mundo e nem vou mudar as pessoas estando igual a elas ou pior do que elas. Um cego não guia outro, está escrito. Está dois no buraco, como é que eu vou tirar? Se emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, eu estou um caos, qual o conselho que eu vou dar? Qual o apoio que eu vou dar? Como que eu vou poder ajudar uma outra pessoa que está em desespero se eu estou igual? Como que eu vou ajudar uma outra pessoa que está a ponto de fazer uma loucura se eu estou igual a ela? É só pisar no dedo do meu pé que vai ver como é que eu estou?
Porque tem gente que, por enquanto, só está de cara feia, né? Pisa no dedo do pé, fecha o carro dela na rua. Jesus Cristo. Pai do céu, pronto. Ali vai explodir uma bomba. Uma bomba, porque a pessoa dentro dela está tão mal que ela só está guardando mágoa, guardando tudo que não presta, guardando sentimento, complexo de inferioridade, guardando o que o irmão falou, guardando o que o cunhado disse, guardando o que o patrão jogou na cara, só está guardando. Só está quando tu vê uma pessoa explodindo aí, não foi porque ela explodiu, por causa de algo que falaram para ela, porque aquilo ali já está dentro dela. Só falta acender o pavio. É pavio? Porque a bomba já está pronta. Por isso que eu e você estamos aqui. Amém? Para entendermos como que funciona o mundo aí fora e a nossa posição diante desse mundo. Então, tratando-se do que a Bíblia fala, nós não merecemos nada. Pela graça somos salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus. O ser humano nasceu e Deus colocou a fé nele. Só que aí aqui está, todos têm fé. Só que uns, a fé está misturada com o engano. A fé está misturada com os sentimentos, então não funciona. Para a fé funcionar, ela tem que ser colocada na palavra de Deus. Ela tem que ser usada na palavra. E quando a palavra de Deus é revelada, e ela pede que usemos a fé, é necessário sacrifício, renúncia, obediência. E nem todas as pessoas querem sacrificar, renunciar, obedecer. Então, quando Deus falou com Noé, olha, esse homem, realmente ele tinha que ter entrado na arca, porque não tinha dilúvio, não sabia que barco era esse, de onde ia vir esse barco, e ainda assim ele obedeceu. E hoje, Jesus anunciou que o fim está próximo. Eu estou vendo os sinais e ignoro. Eu estou vendo os sinais, não perdoo. Eu estou vendo os sinais, não abro mão dos meus vícios, dos sentimentos ruins que me separam de Deus, sentimentos, desejos e vontades. Quero satisfazer minha carne. Estou abrindo concessão. Creio em Deus, mas isso aqui eu não deixo. Creio em Deus, mas isso aqui é muito bom. Creio em Deus, mas isso aqui é muito gostoso. Creio em Deus, isso aqui eu não vou fazer não. E olha que eu estou vendo os sinais. Noé não viu. Tinha nem uma chuvinha. O povo até falou, um barco no meio do deserto, se nem chovendo tá. Esse homem creu mesmo, né? E se você continuar, está lá que Abraão, né? Se você continuar aqui, ó, porque eu não quero entrar no outro personagem, senão, aqui ó, pela fé Abraão sendo chamado obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde. Olha, vai, para onde? Hoje em dia se eu falar o fulano, vai, para onde? O homem saiu, pegou o que tinha e embora. Porque pela fé ele creu, não, Deus está mandando, no meio do caminho ele vai me instruir. Eu não sei se você está conseguindo entender que o que vai me justificar é a minha fé na obediência da palavra. E eu não preciso de muito para isso, eu preciso apenas crer. Mas nós, além da fé, da palavra, temos os sinais. E Noé não tinha os sinais. Ele não tinha sinais. Ele teve que começar do zero. Hoje nós temos a pregação do Evangelho na rádio, na TV, temos a Bíblia. Meu Deus, que desculpa vamos dar para Deus, se não formos salvos? Jesus disse que na época dele, dada a rejeição que as pessoas tinham dele,
Jesus disse: olha, dada a rejeição, a maldade, vai haver menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram cidades podres, sujas, pecaminosas, e que foram julgadas pelo seu pecado, mas vai ter menos rigor para eles, porque não tiveram a chance que vocês estão tendo, do que para todos que estão vendo e ouvindo e não aproveitam. Para concluir, aqui mesmo em Hebreus 2, 3, para você entender, que o Espírito Santo já falou. Aqui em Hebreus 2, 3, nós lemos tempos atrás, mas lemos só o princípio. Diz assim, 3, como escaparemos, Hebreus 2, 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande o quê? Salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, dons do Espírito Santo de distribuição por sua vontade. Olha só, como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, como que eu vou escapar se eu não levar em consideração tudo isso? Hoje a arca não é que é a igreja, a arca hoje é a palavra de Deus. Porque se eu falar que é a igreja, a gente usa essa expressão, mas a igreja por si é apenas um templo. Estar aqui dentro é muito bom, é necessário, mas não me garante ser salvo. A arca hoje, podemos dizer, é o caminho que Jesus preparou com seu sangue. O sacrifício de Jesus hoje é a arca da salvação. Na época de Noé, a arca era literalmente um barco. Foi nele que Noé e a família foi salva. Ele fechou por dentro e Deus fechou por fora. A arca hoje é o sacrifício de Jesus, é eu aceitar esse sacrifício, ser redimido, lavado por ele, aí eu estou salvo. Então, como posso eu rejeitar isso, rejeitar os sinais dos tempos e aquilo que ele tem me dado? Então, nesse momento, nós vamos buscar o Espírito Santo e pedir a Deus que coloque dentro de nós o temor com a nossa salvação. Temor é respeito, é considerar, é seguir. É fácil? Não é para ninguém, mas não é impossível. Você dizer não para a sua carne, você seguir a verdade, obedecer a palavra e andar em espírito. Se você está fraco, pede força, está caído, pede para Deus te levantar. Não recebeu o Espírito Santo, peça. Já tem o Espírito Santo, pede para ele te avivar. Mas não podemos negligenciar tamanha salvação. Amém? Fique de pé, por gentileza.